Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 9. A situação do suporte. Em outras palavras, você não é uma suporte solo. Sim, Lily está em uma família. Estávamos no segundo andar de Babel, mais especificamente na cafeteria. Antes do meio-dia a maioria dos aventureiros já estavam dentro da dungeon. Por conta disso a cafeteria estava vazia, o que a tornava o local ideal para que eu e a garota, que estava do outro lado da mesa, pudéssemos conversar em paz. Eu precisava examinar cuidadosamente a história contada pela garota chamada Lilyruka Ard. Qual o nome da sua família? Família Soma, Oni-san. Lily acredita que é uma família bastante famosa. De acordo com Lilyruka-san, ela tinha firmado um contrato com um grupo de aventureiros para atuar como uma suporte deles. No entanto, parece que o contrato foi cancelado. Por conta disso ela ficou em apuros e tentou encontrar um novo grupo para renovar seu contrato. Ela passou vários dias andando de um lado para outro da guilda e de Babel, até que, finalmente, ela me encontrou. Ela viu alguém sem um grupo ou suporte, um autêntico aventureiro solo. E aproveitou a oportunidade sem um segundo de hesitação. Eu realmente queria formar um grupo com um suporte, mas também não estava muito à vontade com a situação. Eu não era tão ingênuo a ponto de acreditar que justamente o que eu tanto precisava iria aparecer com tanta facilidade. Calmamente observei a garota na minha frente. Seu corpo era muito magro. Sob o grande capuz que usava, seus lábios finos esboçaram um sorriso inocente. Eu não conseguia ver os olhos dela, mas reparei que ela tinha um focinho fofo no meio do pequeno rosto dela. Ela parecia uma adorável criança. Embora eu estivesse relutante em suspeitar de uma criança tão inocente, era simplesmente bom senso não aceitar a solicitação da outra parte sem questioná-la. Eu sentia que algo não estava certo, por isso decidi continuar a questioná-la. Mas por que eu? Eu não estou na sua família. Não é bom que dois membros de família diferentes tenham um tipo de relacionamento como esse. Por que você não forma grupo com os aventureiros de sua família? Ei, Lily é pequena e não tem muita força. Os membros da minha família sempre dizem que sou lenta e só irei atrasá-los, ou seja, Lily é tratada como um fardo. Mesmo se Lily implorar, eles não me deixarão entrar no grupo deles. Ela era excluída por seus companheiros, mas narrava tudo como se não se importasse com aquilo. Não pude deixar de soar frio. As pessoas que não fazem nada não podem descansar ou comer em paz. Se Lily continuasse hospedada na residência da família ela ficaria desconfortável. Então Lily sempre anda por aí procurando um hotel barato para passar a noite. Espere. Ela não consegue dormir em casa. Nem mesmo relaxar. Como poderia existir algo assim? O que ela me disse foi chocante. Eu não conseguia acreditar que alguém iria tratar um membro da sua própria família desta forma. Na minha opinião, uma família deveria ser como uma autêntica família. Embora a família Estia fosse composta apenas por Kami-sama e eu, nós mantínhamos laços profundos um para com o outro. Esta não é a maneira correta de confortar os outros. Uma família deve ser um lugar aconchegante e calmo que poderíamos chamar de lar. E mesmo que a quantidade de pessoas aumente, isso não deve mudar. O relacionamento que perdure para sempre onde os envolvidos compartilhem as alegrias e as tristezas da vida, é assim que uma família deve ser. Mas, a família dessa criança tinha desprezo pelos próprios membros. Eu me senti um pouco tonto. Eu sei que não deveria acreditar tão facilmente, mas parecia que o mundo que eu conheço tinha ficado do avesso, o que me deixou um pouco trêmulo. Falta apenas uma pequena quantia de dinheiro para que eu possa passar a noite de hoje no hotel. Então, por favor, por favor, por favor. Oni-san, leve Lily para a dungeon junto você. Se você está preocupado com as questões familiares, não deve haver problemas. O deus de Lily, Deus Soma, é indiferente para com os outros deuses. Então, a menos que seu deus tenha algo contra o deus Soma, eu não acho que acontecerá algum conflito entre as nossas famílias.
Liliruca deve ter me entendido mal e me deu uma grande explicação de uma só vez. Apesar de existirem alguns pontos para ponderar, é melhor que mudemos de assunto por enquanto. Eu estava um pouco chateado, e por isso decidi me concentrar no meu propósito original. Entendo as circunstâncias de Liliruca-san. Há um último ponto que quero confirmar. Tudo bem? Sim, o que seria? Nós realmente nunca nos vimos antes. Ontem, a garota Palum que conheci no beco, ela realmente não era Liliruca-san. Era isso que estava me incomodando. Embora eu não conhecesse o rosto ou a voz da garota, aquela criança tinha características extremamente semelhantes a Liliruca-san. Apenas um dia tinha se passado e minha memória não é tão ruim assim. Lili acha que é a primeira vez que ela se encontrou com o Nissan. Será que você não está se confundindo? Se for possível, você pode tirar esse capuz? Se eu pudesse confirmar o que estava embaixo daquele capuz que ela usava, eu seria capaz de fazer um julgamento preciso. A razão pela qual eu não tinha certeza se elas eram ou não a mesma pessoa se dava principalmente porque eu só tinha visto metade do rosto daquela criança. Liliruca-san, que claramente ficou abalada com este pedido, tremeu ligeiramente algumas vezes e silenciosamente murmurou: "Eu entendo." Ela usou ambas as pequenas mãos para levantar o capuz. E isto é suficiente? Diante dos meus olhos apareceram duas orelhas de animal extremamente fofas, que tremiam ligeiramente acima de sua cabeça. Eu meio que abri minha boca e fiquei congelado no local. Uma meio fera? Sim, Lili é uma Chientrope, ou seja, parte canina. Fiquei atordoado por alguns segundos. Subitamente me levantei e me inclinei sobre a mesa. Liliruca-san se agitou em sua cadeira, ela parecia envergonhada e lentamente envolveu seu corpo. A cauda que estava escondida debaixo do manto também foi revelada, e se movia constantemente. Para minha surpresa, ela não era uma Palum, mas sim uma garota meio fera. Não pode ser. Eu não pude acreditar e, inconscientemente, levantei minha mão na direção das duas orelhas de Liliruca-san, e, mal percebendo como seus pequenos ombros se encolhem, toquei nelas. Uma sensação quente e suave envolveu os meus dedos. Elas eram muito fofas. Toda vez que movia meus dedos, o rosto de Liliruca-san corava enquanto ela tremia levemente. Era real. Seja os espesso cabelo ou a parte rosa e úmida da orelha. Era tudo real. Não haviam mais dúvidas. Não é ela? Eu não cometi nenhum erro. Não importa o quão parecidas elas sejam, elas não são da mesma raça, e não havia nada mais convincente do que isso. Agora, diante destes fatos, eu deixei de lado todas as questões triviais e desisti das minhas suspeitas. Oni-san. Desculpe. Uma pequena voz me faz perceber o que eu estava fazendo. Então, como um sapo foge do fogo, eu rapidamente me afastei dela. Ela segurou firmemente as orelhas que eu estava acariciando e as dobrou contra sua cabeça. Então, com as bochechas avermelhadas, ela me olhou e revelou um sorriso travesso. Em pensar que um homem iria tocar as coisas preciosas da Lili desta forma. Lili vai fazer você assumir a responsabilidade por isso. Fiquei surpreso ao ponto de não conseguir emitir nenhum som. Piscando algumas vezes, eu fiquei envergonhado e senti meu rosto corar. Minha voz voltou de repente, eu inclinei meu corpo e pedi desculpas sucessivas vezes. Por que você tem que esconder os traços de sua própria raça? Os pelos de Lili estão sujos e emaranhados. Então eu não quero deixar as outras pessoas verem. Depois de me desculpar por um longo período de tempo, eu timidamente perguntei. E Liliruca-san timidamente respondeu enquanto colocava o capuz de volta. Pessoalmente, eu acho que o pelo dela é muito legal e fofo. Mas, eu sou um homem, e de jeito nenhum conseguiria entender o que as garotas acham sobre seu próprio corpo. De qualquer forma, se fosse uma Palum, que são conhecidos por ser a raça de menor estatura, eu ainda poderia entender. Mas Liliruca ainda era a menor criança da raça Chientrope que eu tinha visto. Na melhor das hipóteses, ela deve ter apenas 10 anos. Então, Oni-san, que tal? Você vai contratar Lili? Tudo bem então.
Por enquanto, por hoje, por favor, seja minha suporte. Muito obrigada. Por causa da culpa que eu sentia por ter tocado nas orelhas dela, como eu poderia recusar? Se eu tivesse rejeitado, eu teria me tornado um homem pervertido que havia assediado essa garota antes de fugir. E, além disso, sendo honesto, no momento eu queria um suporte mais do que qualquer outra coisa. Eu desejava ficar o mais forte possível, e não podia fazer isso a menos que eu pudesse me concentrar completamente no combate. A proposta de Lililuca era uma dádiva divina. Bem, não há um adiantamento ou algo que eu tenho que te dar antes de irmos. Às vezes isso é verdade, sim. Mas hoje será um teste, então podemos dividir o dinheiro depois que voltarmos da dungeon. Se você der 30% para Lily, a Lily pulará de alegria. Ah, só isso. Tudo bem, só peço que seja mais diligente. Lililuca-san e eu rimos juntos por um tempo, em seguida nos encaramos e mergulhamos em uma longa conversa. Na dungeon, cada andar possui sua própria tipografia, com layouts e características únicas. Do primeiro ao quarto andar eram construídos com paredes azul clara. Quase todos os monstros que aparecem neles são monstros de baixo nível, como Goblin e Kobolds. Existem pouquíssimas espécies. Embora, conforme nos aproximamos do quarto andar, comecem a aparecer sutis mudanças, é sabido que, contanto que você não esteja sozinho enquanto está cercado por monstros, a única área que os novatos podem explorar facilmente são os andares superiores. Em outras palavras, se você fizer parte de um grupo, será difícil perder a sua vida. Entretanto, a partir do quinto andar, a situação começa a mudar. Além da mudança de aparência das paredes para uma cor verde clara, a própria estrutura da dungeon se torna mais complicada. Ademais, muitos monstros desagradáveis, incluindo as formigas assassinas, apareciam em maior número. O intervalo entre os monstros que emergem das paredes não podiam ser comparado com o quarto andar. No instante em que você entrar em um beco sem saída, é comum que vários monstros saiam das paredes e o circulem. Muitos aventureiros que ficam excessivamente confiantes nos níveis superiores encontraram sua desgraça aqui. Mesmo que eles não sejam descuidados, do quinto ao sétimo andar são os primeiros andares a demonstrar a ameaça real da dungeon. É também a primeira dificuldade que os aventureiros encontrarão. Eles não podiam simplesmente descer quando ficavam entediados nos níveis superiores. Antes de mais nada, os aventureiros precisavam construir uma base sólida antes de ir mais fundo. Além de possuir um status forte, eles precisavam de experiência, armas, bom equipamento, táticas, reflexos rápidos e conhecimento geral de aventureiro, entre outras coisas, para sobreviver. Ou seja, os aventureiros novatos precisavam passar um tempo aprendendo e crescendo nos andares superiores. E isso é especialmente verdade para os aventureiros solo. Jishaya. No caso de Bel, as circunstâncias eram ligeiramente diferentes. Sua velocidade de crescimento quebrava todas as regras de tal forma que ele não podia ser comparado aos outros aventureiros novatos. Um golpe horizontal violento atingiu o abdômen magro da formiga assassina e a dividiu ao meio. Sua localização atual era o sétimo andar. Normalmente, este é um andar que exige que uma equipe trabalhe em conjunto, mas Bel continuava a lutar sozinho contra as intermináveis hordas de monstros. Essa passou perto. Bugiem. Evitando uma mariposa roxa que veio de cima, e ao mesmo tempo, usando a faca de Estia para cortar uma das asas do monstro. A gigantesca mariposa perdeu o equilíbrio depois que sua asa foi cortada, e foi morta quando Bel mergulhou o punhal em seu corpo. Vocês duas, fiquem paradas. Desta vez, o que estava indo na direção de Bel eram duas formigas assassinas. Olhando para os monstros que abriam suas peculiares bocas de insetos enquanto tentavam o intimidar, Bel acelerou. Fingindo que tinha as formigas assassinas como alvos, se dirigiu ao meio delas, mas seu alvo real era da direita. Rapidamente ele mudou de direção. Naquele momento, as reações dos monstros também foram mais lentas. A faca que avançou para a frente, apunhalou no meio do corpo da formiga assassina.
Diante do poder da faca de Hestia, que rugiu enquanto esmagava a carapaça e rasgava a carne da formiga, o monstro nem mesmo conseguiu dar seu último grito. Seus olhos gradualmente escureceram e a formiga assassina ficou em silêncio. Embora Bel quisesse lidar imediatamente com a outra formiga assassina, ele não conseguiu puxar a faca de volta. A faca tinha ficado presa na carapaça da formiga. Bel não conseguiu se mexer por um tempo. Exatamente naquele momento, enfurecido pela morte de seu irmão, a formiga assassina restante virou-se e enviou suas garras afiadas em direção a Bel. Bel rapidamente levantou o braço esquerdo. Gii. Gaquim, as garras da formiga assassina deslizou inofensivamente pelo protetor verde esmeralda de Bel. O rastro de faíscas apareceu por onde a garra passou. Contudo, ainda assim, mesmo com tal força, a formiga não pôde causar nenhum dano a este pedaço de armadura. Bel lançou um contra-ataque. Ignorando sua mão esquerda entorpecida, ele jogou o punhal, que estava segurando, no ar e então o agarrou usando a mão direita, que tinha largado a faca de Hestia. Corte. O punhal entrou pelas fendas da carapaça. O sangue roxo espalhou-se e continuou a vazar. Apesar de possuir um nível de dano menor entre as armas de corte, a lâmina branca causou ferimento fatal à formiga assassina. Próximo. Depois de recuperar a faca de Hestia, Bel lançou outro ataque em direção à formiga assassina e, em seguida, dirigiu-se para o restante grupo de monstros. Bel-sama é tão forte. Ao lado do local onde Bel eliminava outro grupo de monstros, Lily estava reunindo, em um único local, os corpos dos monstros que ele matou. Suas ações eram muito habilidosas. Mesmo quando estava sorrindo levemente, ela não se esquecia de ter cuidado com o que estava ao seu redor. Não havia dúvida de que ela estava tentando evitar colidir com outros monstros. Usando uma corda especialmente criada para os suportes, ela estava amarrando as mãos e as pernas dos monstros, e os puxando pela dungeon. Ki. A área que Lily estava se movendo ativamente não parecia limitar Bel, ele transformou o coelho agulhana presa de seu punhal. Bel era fiel ao básico. Embora ele já tivesse o poder de derrotar monstros do nível da formiga assassina, ele não se sentia excessivamente confiante. Seguindo a orientação de Ina-san, ele derrotou primeiro as formigas assassina que podiam chamar companheiros, assim ele poderia evitar que a batalha chegasse ao ponto de haver muitos inimigos contra um. Pode-se dizer que a batalha dentro desta ampla sala estava toda dentro do alcance de Bel. Kushaya. Shaya. Vaia. Bel-sama, os monstros estão vindo novamente. As formigas assassinas soltavam gritos lamentáveis enquanto saíam lentamente das paredes da dungeon. A cena que já havia acontecido sabe-se lá quantas vezes, ocorreu novamente. Bel rapidamente entrou em ação. Ele cuidou dos monstros restantes rapidamente, então correu em direção à formiga assassina que estava tentando sair da parede. Depois de cerca de 10 metros, ele pisou firme no chão com a perna esquerda. Senou. Curvou. O impacto do chute produziu ecos que preencheram completamente a sala. Crack, o pescoço da formiga quebrou. Seu corpo sem vida pendia do lado da parede. O que devemos fazer, Bel-sama? Esta formiga assassina está presa dentro da parede. O que devemos fazer então? Uma gota de suor escorria pelo rosto de Bel enquanto ele tentava descobrir como pegar o corpo da formiga. Dirigindo-se para onde o monstro, que era maior que ela, estava, Lily pulou, pata. Ela notou o rosto perturbado de Bel, e sorriu. Bel-sama é tão forte, mas também é tão estranho. Isso não é algo para rir. Percebendo quão sombrio ele pareceu, Bel sorriu levemente também. Depois disso, o entorno deles finalmente começou a ficar quieto. Os dois finalmente tiveram uma pequena pausa e começaram a fazer o trabalho de recuperação das pedras mágicas. Mas agora era a vez de Lily brilhar. Tudo que Bel podia fazer era ficar de olho nos monstros que tentassem se aproximar deles. Voa. Você é realmente habilidosa nisso. Este é o único mérito de Lily.
Bel-sama, que derrotou esses monstros, é muito mais incrível. Suas mãos experientes usavam uma faca para limpar e remover apenas a pedra mágica do monstro à sua frente. Suas pequenas mãos se moviam com velocidade e precisão, abrindo um pequeno buraco no peito do monstro antes que seu corpo se transformasse em cinzas. Bel observou-a trabalhar enquanto pensava em sua própria e imatura técnica de fazer a mesma tarefa, mas decidiu comentar outra coisa. Não é hora de você parar de me chamar de Bel-sama. Desculpe, mas o que você disse é absolutamente impossível. Embora seja apenas um contrato temporário, devemos distinguir a linha de autoridade. Ao conversar com o aventureiro-sama, o suporte deve permanecer modesto em todos os momentos. Não, mas, Liliruka-san. Bel-sama, por favor, chame Lili apenas de Lili. Embora outros nomes também estejam bem, mas por favor não adicione o-san. Por que te chamar deste modo? Depois que a terceira formiga assassina se transformou em cinzas, Lili levantou a cabeça e olhou para Bel. Debaixo dos olhos que estavam cobertos pelo capuz, o canto da boca se mexeu formando um leve sorriso. Está tudo bem, Bel-sama. Em seguida começou a explicar. Suporte. Embora o nome pareça definir alguém muito competente, depois que você entender, verá que Lili e os outros suportes são simplesmente pessoas que carregam a bagagem. Do ponto de vista dos aventureiros, que lutam diretamente com monstros, Lili e os outros podem ser vistos como covardes que estão escondidos em um lugar seguro, e que estamos assistindo dos bastidores. Ou seja, em seus olhos somos apenas parasitas que querem um pedaço do bolo. A partir do momento em que entram na dungeon, os suportes também estão expostos ao mesmo perigo, por isso devem andar em grupos, mas Lili não mudou sua linha de raciocínio e continuou a falar. Já é arrogante se pensarmos que Lili e os outros estão no mesmo nível que os aventureiros-sama. Os aventureiros-sama também não permitirão isso. Se fizermos uma coisa dessas, os aventureiros-sama ficarão loucos e não darão as recompensas apropriadas para Lili. Esse tipo de coisa realmente acontece. Assim que nos conhecemos, Lili soube que o Bel-sama é uma pessoa. No entanto, devemos traçar uma limite. Se a notícia de que a Lili não estava tratando o Bel-sama como superior se espalhar, Lili não conseguirá mais nenhum contrato para entrar na dungeon com outros aventureiros além de Bel-sama. Ou seja, Lili teria que trabalhar de graça. Bel tinha sua própria moral e não estava disposto a mudar. No entanto, ele não podia falar por outros aventureiros. Algo que parecia errado para ele podia muito bem ser senso comum para outras pessoas. Lamento ter que forçar Bel-sama a fazer algo que ele não está acostumado, mas você pode por favor aceitar o pedido de Lili? Por favor, pense que vai ajudar Lili. Eu entendo, Lili. Obrigada. No fim, Bel desistiu. Como era por causa de Lili, ele acabou por desistir de sua própria insistência. Ele decidiu que ele iria falar com ela como um amigo em sua idade, em vez de uma parceira de negócios. De qualquer forma, Bel-sama é realmente um aventureiro novato. Você pode derrotar tantos monstros sozinho. Lili parecia ter feito uma pequena pausa, interrompendo a coleta e contando os cadáveres restantes. Incluindo o cadáver que já se transformou em cinzas, existiam 4 formigas assassinas, 3 mariposas roxas e 5 coelhos-agulha. Somando tudo havia um total de 12 monstros. Exceto as formigas assassinas, que possuem o mesmo tamanho de um humano, as mariposas roxas e os coelhos-agulha eram espécie de monstros classificados como pequenos, então não era tão difícil para os aventureiros atacarem vários deles ao mesmo tempo. Contudo, o ponto principal era que Bel matou todos eles sozinho. Lili não podia olhá-lo da mesma maneira depois de ver o que ele podia fazer. Mesmo dizendo que os derrotei, houveram muitas vezes que eu estive em perigo, já que Bel-sama prefere lutar sozinho, não tem outro jeito. Sabia que um aventureiro comum normalmente formará times de 3 ou mais pessoas antes de entrar na dungeon. Normalmente ninguém vem sozinho, não é que eu queira lutar sozinho. Mesmo você dizendo que normalmente ninguém faz isso, que escolha eu tenho? Além disso, há muitos aventureiros que são mais fortes que eu, que sou apenas um nível 1. Bem,
Realmente isso pode ser verdade, já que você fez contrato com muitas outras equipes. Lily não viu um aventureiro mais forte que eu. Sim. De fato, Lily viu muitos aventureiros mais fortes que Bel-sama. Ah, parece que ainda sou fraco. Lily revelou uma expressão confusa enquanto olhava para Bel, que tinha um sorriso irônico. Isso ocorreu por conta da leve mudança de assunto entre os dois. Existem aventureiros que podiam se dar o luxo de explorar a dungeon sozinhos. Mas, para Lily, o problema era que Bel se tornou um aventureiro há menos de um mês. Levando em conta o senso comum, os aventureiros de LV1 são capazes de explorar a dungeon do primeiro ao 12º andar. Tomando como base nas habilidades básicas para dividir os ranks então, do primeiro ao 4º andar seria necessário que o aventureiro possuísse status de IATH, do 5º ao 7º andar seria do GATF, do 8º ao 10º andar seria necessário do IATC e do 11º ao 12º andar de BATS. Entretanto, isso é usado apenas como referências. Após o 13º andar, aparecerá um monstro que apenas aventureiros de nível 2 estão aptos para derrotar. Um aventureiro nível 1 não será capaz de matá-lo. Se estimarmos a média de nível de um aventureiro de horário, o resultado seria nível 1. Metade dos aventureiros da cidade estão neste nível. Então a outra metade, incluindo as poderosas elites, estão no nível 2. Apenas um pequeno número de aventureiros possuem níveis acima disso. A fase de transição entre o nível 1 e o nível 2 é a fronteira entre um aventureiro de baixa classe e um aventureiro de alta classe. Em outras palavras, havia uma grande lacuna entre eles. É também no nível 2 que um aventureiro pode ser reconhecido como um aventureiro de terceiro nível. Se a média era nível 1, então ultrapassar esse ponto exigia uma boa quantidade de talento e habilidade. Desde que as informações pessoais, como habilidades básicas, são estritamente restritas, era difícil definir o que poderia ser considerado status padrão para um aventureiro de nível 1. Só se sabe que os aventureiros que não subirem de nível provavelmente irão parar sua aventura entre o 7º e o 10º andar. O que também significa que as habilidades básicas do status de um aventureiro podia ser considerado mediano estavam entre os níveis G e C. Essa era a linha que os iniciantes tinham que cruzar para se tornarem especialistas. E Bel, que é aventureiro há menos de meio mês, era capaz de estar páreo a páreo com eles. Isso justificava porque Lily expôs uma expressão confusa. A razão pela qual Bel-sama é tão forte, além do status, é a sua arma, que desempenha um papel fundamental. Houve uma ligeira mudança no tom de Lily. Embaixo do capuz e cobertos por sua franja, seus olhos brilharam como se ela estivesse planejando algo, então ela olhou para a faca pendurada na cintura de Bel. Bel, que percebeu sua expressão, apenas sorriu timidamente. Parece que isso é verdade. Eu pareço estar confiando demais nessa arma. Se esse é o caso, pode-se dizer que, realmente, eu não fiquei mais forte. Não existe tal coisa. Como arma, é seu desejo que seu dono confie nela. O mais importante é não ser guiado pela arma. Se você controlá-la, então ela se tornará uma força poderosa para a Bel-sama. É assim mesmo. Nesse momento, Bel estava alerta aos seus arredores e estava de costas para Lily. Ele estendeu sua mão para trás e acariciou gentilmente a adaga. Da ponta ao cabo, sua preciosa faca era completamente negra. Dentre as lacunas dos seus dedos, pode ser visto a gravação. Os olhos de Lily brilharam intensamente. Mesmo Lily, que não é familiar com armas, entende que a faca de Bel-sama é uma arma incrível. Onde conseguiu ela? Por favor, permita-me ser rude, mas Bel-sama, como um aventureiro novato, não deve ter tanto dinheiro. Foi Kami-sama, a deusa da minha família, quem me deu. Eu acho que ela implorou para sua amiga deusa e, finalmente, obteve este item. Ela realmente foi imprudente. Ela é ponto. Uma deusa muito legal. Sim. Ela é uma pessoa muito importante para mim. O tremor oculto em sua voz, e o leve ciúme não pareciam ser transmitidos aos ouvidos de Bel. Bel-sama. Ah, já terminou?
Lily sorriu para Bel, que tinha mudado de direção. Vamos pegar a pedra mágica da formiga assassina que está enterrada na parede, afinal, você gastou seu esforço para derrotá-la. Ah, isso mesmo. Mas como devemos fazer isso? Acho que se cortarmos essa carapaça, conseguiremos a pedra mágica que está dentro do peito. Lily vai fazer isso. Entendi, então. Sim, Bel-sama. Sim, Bel aceitou a faca que Lily ofereceu de repente. Embora ele originalmente quisesse usar a faca de Estia, ele aceitou a faca de Lily e em seguida foi até a formiga assassina que tinha metade do seu corpo enterrado. Ele segurou a carapaça do cadáver enquanto cortava a interseção que conectava a parte superior e a inferior do corpo. É um pouco difícil de cortar. Bel, que entrou em uma dura batalha porque não estava acostumado com a faca, não pôde deixar de andar na ponta dos pés. Ele se concentrou ao máximo na cena em sua frente e ficou completamente alheio ao que acontecia à sua volta. Sua cintura estava exposta e completamente indefesa. Ele sentiu que algo estava sendo puxando. Então imediatamente se virou. Terminou? Dentro de seu olhar, Lily estava de pé ao lado dele, e endireitou suas costas para olhar o monstro. Bel, que ficou atordoado por um momento, pôde apenas dar um sorriso irônico. Depois de um tempo, ele moveu a mão novamente. A formiga assassina foi rapidamente desmembrada, e Lily extraiu a pedra mágica com a mão. Isso é tudo por hoje, Bel-sama. Isso é tudo? Eu não estou me sentindo cansado ainda. Esse não é o problema. Você é muito descuidado. Bel-sama derrotou muitas mariposas roxas hoje, mas elas são monstros que lançam esporos venenosos. Mesmo que não tenham um efeito imediato, se as enfrentarmos várias vezes, iremos gerar sintomas de envenenamento. Não pode ser. É verdade. Infelizmente, a Lily foi estúpida o suficiente para não trazer o antídoto. Por favor, retorne para Babel o mais rápido possível para conseguir tratamento. Ele finalmente lembrou que Ina tinha avisado que ele deveria prestar atenção e manter distância quando lutasse contra várias mariposas. Bel pressionou sua têmpora e concordou com Lily. O que acontece se eu entrar num estado de envenenamento? Quando os sintomas começam a aparecer, irei precisar de todas minhas forças para matar os monstros enquanto retornamos. Isso não será um problema, Bel-sama. Deixe Lily ensiná-lo a maneira mais rápida de retornar para Babel sem ter que lutar contra os monstros. Existe tal método. Sim, Lily acenou com a cabeça e apontou para a saída da sala. Após passarem pela entrada, havia um número de aventureiros nas profundezas da estrada. Uma vez que notaram Bel, eles entenderam que não havia monstros por perto, então se viraram e saíram. Se seguirmos o caminho de outros aventureiros que estão regressando, então você não encontrará monstro algum. Afinal de contas, todos os aventureiros perseguem os monstros, melhor dizendo, eles entram na dungeon atrás das pedras mágicas e dos loots, certo? Entendi. Se aparecer algum monstro, apenas se esconda e espere até que a outra equipe lute contra ele. O mais importante é escolher uma rota que tenha pessoas. Assim é possível reduzir as chances de lutar com um monstro. Normalmente, para não ter nenhuma disputa desnecessária, as pessoas desviavam das áreas onde membros de outras famílias caçavam. Mas, em situações complicadas, esta pode ser a melhor opção. Se conseguissem fazer isso, esta seria uma ótima saída para este problema. Muitos aventureiros fortes devem estar na dungeon nesta hora do dia. Se Bel-sama seguir Lily de perto, ele não precisará usar sua arma de novo. Bel olhou para Lily com puro sentimento de confiança enquanto encarava o estonteante sorriso da garota. Já que ela tinha contato a dungeon há mais tempo, estava claro que ela tinha mais conhecimento que ele, por isso ele balançou francamente a cabeça em concordância. Lily, você é realmente incrível. Você é uma suporte por um motivo. Eu posso confiar em você. Bel-sama também conseguirá um pouco de experiência com a situação. Ok, agora vamos lá. Lily pegou a mão de Bel e o puxou na direção da saída da sala. Seguindo as pegadas no chão da masmorra, eles passaram por alguns grupos de aventureiros em seu caminho até o topo e quando um monstro aparecia, eles sempre estavam perto do grupo.
Os instintos de Lily estavam certos. Ela era tão eficiente que era como se ela já tivesse feito isso centenas de vezes. Bel-sama, Bel-sama. Sobre o pagamento de hoje. Sim. Já que você já me ajudou muito, vamos dividi-lo em partes iguais, metade para cada. Eu darei todas as pedras mágicas e todo o loot coletado para Bel-sama. Isso lhe deixará com uma carteira cheia. O quê? Mas, se for assim, Lily terá trabalhado para nada. Você não disse que queria pelo menos 30%? Se eu puder ganhar a confiança de Bel-sama, eu ficarei feliz. Podemos dizer que hoje foi um dia de reconhecimento para que Bel-sama pudesse reconhecer o valor de Lily e decidir se Lily é uma parceira confiável. Eu entendo. Fique tranquilo, Bel-sama. Todos ganham este período de teste, não é só você. Bel estava pensativo enquanto encarava a Lily, ele tinha um mau pressentimento sobre isso. Ele corou enquanto olhava para a garota, querendo se desculpar. Além disso, é todo um presente de despedida. Uma forte brisa soprou pelo saguão e carregou suas palavras com ele. Você disse alguma coisa, Lily? Não, eu não disse nada. Bel-sama, se for possível, por favor, contrate Lily novamente no futuro. Sim, por favor, deixe-me pensar sobre isso. Dito isso, Lily se virou e correu. Ela virou-se e olhando por cima do ombro e acenou para Bel. Ok. Lily sempre está em Babel, você pode me encontrar a qualquer momento. Lily não vai a lugar nenhum, então, por favor, considere isso cuidadosamente. A garota tinha um sorriso que ia de um lado do rosto ao outro. E um suporte de outra família, hein? Como esperado, esta não foi uma boa ideia, certo? Eu estou na muito familiar sala de aconselhamento no escritório principal da guilda, conversando com Eina-san sobre a Lily. Depois de visitar as instalações médicas, a propósito, eles cobram caro pelo serviço, e a estação de troca de pedras mágicas para trocar o drop por ouro, eu me dirigi imediatamente para cá. Estou um pouco envergonhado. Mas sinto que não seria capaz de tomar uma boa decisão sobre algo assim sozinho. A melhor maneira de resolver isso seria com a opinião de outra pessoa, e quem melhor que Eina-san? Eu sei que você está preocupado com um problema entre as famílias, mas tem havido muitos casos onde ambos os lados se beneficiam de um contrato saudável e respeitável. Bel-kun, o que você acha dessa menina, Lily Lucas-san? Sim, ela é uma boa criança. Suas habilidades como suporte não são ruins. Eu pensei no que a vi fazer no calabouço. Ela causou uma boa impressão em mim. Além disso, as circunstâncias dela. Eu senti tanta compaixão que não pude ignorá-la. Tenho certeza de que ela não estava mentindo quando me contou como a família que ela fazia parte a tratava. Minha intuição dizia que ela estava dizendo a verdade. Você sabe a qual família essa criança pertence? Ela disse que é membro da família Soma. Família Soma, hein? Bem, eu não posso apoiar ou me opor a isso. Eina-san. Que tipo de família são eles? Ela disse. Espere um momento, e pegou um arquivo grande de cima da mesa e abriu na frente dela. Além disso, pegou os óculos do bolso e, com um movimento rápido, colocou-os no rosto. Parece que ela não vai me dar sua opinião, mas sim algumas informações públicas e precisas. A família Soma é considerada uma típica família de exploração da Dungeon. Contudo, o que a difere das outras famílias é o fato de também estarem envolvidas no setor de mercantil. Mercantil? Então que tipo de produtos eles estão vendendo? Eles vendem bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Sim. Eles não fornecem muitos produtos para lojas e mercados, mas eu ouvi dizer que o sabor é extraordinário. Aparentemente, há uma demanda muito alta em horário. Em seguida, Eina-san acrescentou que com um produto como esse, eles não precisavam nem mesmo entrar no dungeon. Como o perigo sempre segue os aventureiros, a melhor coisa que os deuses podem fazer quando formam uma família é entrar em um segmento seguro. Claro, uma das apostas seria a área mercantil, mas confiar em aventureiros por dinheiro é como andar em uma ponte suspensa que pode ser cortada a qualquer momento. Isso porque os aventureiros andam de mãos dadas com a morte todos os dias. Por outro lado, os aventureiros também podem ser as melhores apostas de um deus.
Se o aventureiro não tiver medo de conviver com altos riscos da cidade de labirinto, horário, eles poderiam ter um retorno monetário igualmente rápido, ou seja, os aventureiros são a melhor maneira de enriquecer rapidamente. Em termos de poder, esta é uma família intermediária. Nenhum dos seus membros são tão famosos, mas todos os aventureiros têm mais poder do que a média. Uau! O número de membros é incrivelmente alto. Eu não fazia ideia disso. O fato de que existem muitos membros na família significa que parece que muitas pessoas têm fé no Deus Soma. Eu não ouvi nada de bom ou ruim sobre ele, no entanto. Pelo que Lili me disse, parece que o Deus Soma não interage com os outros deuses, correto? Eu realmente diria que ele é bastante famoso por isso. Parece estranho dizer que um deus permanece separado deste mundo, mas isso mesmo. Ele nunca participou de uma das celebrações dos outros deuses, nem respondeu a chamadas sociais. É um desafio encontrar alguém que tenha visto ele bem, isso é um caso extremo. Indiferente com o futuro ou qualquer outra coisa, era o que Lili havia dito. Eina-san disse que ela não poderia apoiar ou se opor ao meu envolvimento com esta família. Será que é porque eles são introvertidos demais? Eles não estão em termos amigáveis com qualquer outra família, mas também não estão em maus termos com ninguém. Não parece haver nada de errado com a família em si, mas... Eina-san franziu a testa como se estivesse imersa em seus pensamentos, mas logo em seguida começou a falar. Esta é apenas a minha opinião pessoal, mas os membros da família Soma parecem diferentes dos membros de outras famílias. Eles lutam entre si, quase como se estivessem disputando desesperadamente por algo. Eles não parecem do tipo viva rápido e morra jovem, mas... eu não sei como descrevê-los. De qualquer forma, cada membro dessa família parece, de alguma forma, desesperado. Embora não pareça que eles estão ansiosos para o sucesso. Eu não sei muito bem como devo expressar isso. De qualquer forma, parece que todos os membros que pertencem à família são muito desesperados. Eina-san, que estava constantemente falando enquanto exibia um rosto confuso. Eu só pude ouvir e tentar entender tudo o que ela falava. Não sei porquê, mas depois de ouvir o histórico da família, senti que a situação de Lili parecia ainda mais nebulosa. Por enquanto, eu creio que você deva contratá-la como suporte. Ah, então está tudo bem para você, Eina-san? Sim. Certamente há algumas coisas estranhas sobre a família Soma, mas, me baseando na personalidade do Deus Soma, eu acredito que será difícil acontecer o que Belkun tanto se preocupa, uma disputa entre as famílias. Lili disse a mesma coisa. Enquanto você tiver cuidado com os outros membros, você deve ficar bem. E além disso, eu prefiro que você forme grupo com um suporte em vez de explorar a dungeon sozinho. Então é claro que eu o incentivarei a contratá-la. Eina-san, mas claro, a decisão final ainda é sua. Você terá que assumir a responsabilidade pelo que decidir. Mas é claro, isso é natural. Eu seria desrespeitoso com a Lili se eu a aceitasse com base na decisão de outra pessoa. A partir deste momento, terei que pensar por mim mesmo e tirar uma conclusão. Preciso relaxar, arrumar meus pensamentos e chegar à minha resposta final. Mais uma coisa. Andei sondando para ver se conseguia encontrar um suporte solo para você, mas não conseguia encontrar nenhum. Eu conhecia alguns, mas todos eles entraram muito recentemente em uma família. Eina força um sorriso e disse: sinto muito por isso. Já havíamos conversado antes sobre a contratação de um suporte. Ela deve ter pensado nisso desde então. Como é um trabalho perigoso e, como se não bastasse, pelo fato da renda de um suporte varia de acordo com quem eles fazem o contrato, muitas pessoas livres geralmente não querem pôr os pés na dungeon. Então, é melhor procurar empregos mais seguros e mais bem pagos em outro lugar. Uma pessoa livre é alguém que não pertence a uma família. Naturalmente estas pessoas não possuem a graça divina ou um status. Em outras palavras, eles tinham capacidade física semelhantes a uma pessoa comum.
Bem, existem algumas raças como os anões, que são naturalmente poderosos, ou os elfos, naturalmente hábeis com magia, e outras raças que podem lutar contra monstros por conta própria. Então eu não posso dizer que todas as pessoas livres são impotentes. Enquanto reorganizava os meus pensamentos, algo que a Lily disse voltou à minha mente. Ei, Ina-san. É verdade que os aventureiros desprezam os suportes? De certo modo, sim. As pessoas que se especializam em suporte podem ter um status relativamente menor. Tenho certeza de que você pode descobrir o motivo sozinho. Nós apenas carregamos as malas. A voz de Lily ressoou na minha cabeça. Isso é realmente verdade. Sempre admirei aventureiros, mas agora me sinto meio desapontado com eles. Normalmente, as pessoas que não são poderosas se tornam suporte. A maioria das famílias delegam seus membros mais fracos ao papel de suporte, mesmo que eles subam de nível. No entanto, neste caso, eles poderão observar de uma distância próxima os aventureiros que estão liderando a exploração da dungeon, ou seja, eles ganharão aprendizado com a experiência. Embora sejam apenas as pessoas que carregam a bagagem, elas poderão alcançar um andar que nunca conseguiriam alcançar com sua própria força. Além disso, eles conseguiriam ver com os próprios olhos os monstros de alto nível e técnicas avançadas de combate. Mesmo que receba a graça divina, isso não significa que possa se tornar infinitamente forte. Também depende de suas qualidades e se poderão ficar na frente de um monstro e não desmoronar sob a pressão. Mesmo se você for capaz de derrotar os monstros de baixo nível, haverá muitas outras situações complicadas que o aventureiro eventualmente encontrará. Aos meu ver, os aventureiros que não conseguirão percorrer este caminho por falta de força se tornarão um suporte. Espera um pouco, então é por isso eles se tornam alvos de desprezo? A clima pareceu ter ficado um pouco pesado. Pelo semblante amargo que Ina-san exibia, ficou claro o que ela achava deste assunto. Além disso, eu também percebi que ela não gostava muito de falar sobre isso. Enfim, era isso. Agora eu entendia por que Lily era tão modesta. Ela foi rotulada como suporte inútil por aqueles ao seu redor. E como se não bastasse, ainda foi excluída pelas pessoas de sua família. Eu senti que meu peito estava um pouco abafado. Que sentimento é esse? Embora não fosse problema meu, ainda me sentia inquieto. Resistindo ao impulso de arrancar meu cabelo, fiz o melhor que pude para me recompor e me levantei da cadeira. Eu ficaria perdido em pensamentos por horas se continuasse sentado. Obrigado, Ina-san. Vou pensar sobre tudo o que você disse e tomarei uma decisão. Não tem problema. Você pode vir me ver a qualquer momento, então quando você tiver algo incomodando, venha e converse comigo. Ok? Ela me dá um belo sorriso. Eu me curvei mais uma vez em agradecimento. Então gentilmente me virei para ir em direção à saída. Belkun? Sim, aconteceu algo. O que aconteceu com sua faca? E? Como ainda estava perdido em meus pensamentos, minha resposta pareceu um pouco idiota. Ina-san, que estava prestes a se levantar, ficou surpresa ao olhar para minha cintura. Faca. Eu coloquei minha mão na minha cintura. Meu punhal ainda estava no mesmo local. A bolsa de cintura que carregava pedras mágicas também estava no mesmo lugar. A faca de Estia também estava no lugar. No entanto, apenas a bainha. No local onde o cabo deveria estar, só o ar passava pelos meus dedos. Meu rosto começou a ficar pálido em uma velocidade assustadora. Olhando para mim, que estava em pânico procurando na minha cintura, Ina-san expressou uma expressão de não pode ser. A faca da deusa sumiu. Meu rosto ficou completamente pálido. Eu a perdi. Eu estava andando por um beco. Comparado com a espaçosa e movimentada rua comercial da área principal, esse era um caminho totalmente estreito. Olhando para cima, reparei que o céu era cortado por casas de tijolos, o que também o deixava muito estreito. As partes inferiores das nuvens estavam tingidas de laranja pela fraca luz do sol do fim de tarde. O dia estava acabando. Um grupo de gatos se reuniu em volta de um depósito de lixo. Virei meus olhos dourados na direção deles. Miau.
Todos eles se espalharam quando me viram. Pata pata, os suaves sons de passos ecoaram pelo ambiente. Continuei andando sem hesitar, como já estivesse familiarizada com aquela estrada ainda mais complexa que a própria dungeon. Depois de virar mais algumas esquinas, encontrei o prédio que procurava. Uma antiga loja ficava no meio de uma pequena clareira. Embora não tenha ficado claro se essa era uma loja muito antiga, ela tinha uma atmosfera que passava essa sensação. Uma placa de madeira, ligeiramente inclinada, estava pendurada na frente da loja de um andar. Abri a porta e entrei. No mesmo momento um sininho começou a tocar e anunciou a minha chegada. Oh, é você de novo. Eu tenho alguns negócios. Um gnomo careca, com uma longa barba branca, levantou a cabeça do jornal que estava lendo. Embora ele estivesse usando um gorro vermelho, eu sabia que ele não tinha cabelos. Sem dizer nada, coloquei a faca em cima do balcão. Ah, você me trouxe algo estranho de novo. Depois de ajustar a posição de seus óculos, ele cuidadosamente inspecionou a lâmina, então disse: espere um pouco, e então se levantou. Sua cabeça redonda desapareceu na parte de trás da loja, foi então que viu o espaço preenchido com centenas de antiguidades. Olhando em volta pude ver muitas joias coloridas enfileiradas em um estojo de vidro, enquanto suspirava em admiração. Logo o gnomo proprietário da loja retornou. Era raro vê-lo com uma expressão tão carrancuda. O que é isso? Você pegou isso em algum depósito de lixo? O que? A lâmina não corta, apunhala ou fatia. Além disso, ela não possui nenhum atributos especiais. Eu realmente não sei para que essa coisa serve. Essa lâmina parece morta. Colocando a faca negra de volta no balcão, o velho gnomo coçou a barba branca por um momento antes de dizer: isso é lixo, nada mais. É incomum que você traga algo assim para mim. E espere um momento, isso não pode estar certo. Embora você diga isso, eu não deveria deixar um cliente regular voltar de mãos vazias. Talvez eu possa usá-la para decorar uma parede. O que você acha de 30 valis? Eu voltarei outra hora. Oh, estarei esperando ansiosamente por sua próxima visita. No entanto, aquele texto ilegível, tão distorcido quanto minhocas, eu acho que esse velho gnomo já o viu antes. Encolhi meus ombros e fechei a porta. Mais uma vez voltei ao beco escuro. Pata pata, os sons dos meus passos eram ainda mais grosseiros se comparados a quando eu estava chegando. 30 valis. O mesmo preço que os croquetes de batata daquela barraca de rua. Aquele idiota. Esta é uma arma que cortou facilmente a carapaça de monstros da dungeon como se fosse papel. Deve valer o suficiente para construir 3 palácios e ainda sobraria dinheiro. Pensando melhor, será que o velho gnomo ficou louco? Ontem mesmo ele havia dado um preço de avaliação satisfatório. Sua cabeça ficou mal do dia para a noite. Sua técnica de avaliação era genuína, ele nunca tinha falhado antes. Mesmo os funcionários da guilda não podiam se comparar com ele. Não havia ninguém melhor que ele nesta cidade. Por quê? Olhei para a adaga em minha mão. A faca não possuía qualquer brilho. Sua lâmina tinha uma série de caracteres estranhos gravados nela. Da ponta até o cabo ela era da mesma cor que a sombra do beco escuro. A faca tinha uma cor escura tão forte, não importava o que, eu tinha a sensação de que algo estava errado. Antes, ela estava brilhando com uma luz azul arroxeada e era até capaz de deixar um caminho branco prateado no ar enquanto cortava. Se tivesse a marca. Se eu tivesse a bainha. Se eu possuir a inegável prova de seu valor, mesmo se fosse lixo, a lâmina poderia ser vendida a um preço muito alto. A bainha. Esta lâmina é inútil sem ela. Parei para contemplar a lâmina por um momento enquanto refletia sobre o problema que estava diante de mim. Minha única opção era mudar o plano, assumir um grande risco e entrar em contato com ele mais uma vez. Eu peço desculpas, Sir. Eu nunca quis que você carregasse as compras. Ah, não se preocupe com isso. Rio, você sempre segue esse caminho? Sim. Desde que consiga entender este emaranhado de becos, é possível economizar muito tempo.
Fique tranquila, eles não são tão inconvenientes quanto Sir pensa. Eu não estava falando sobre isso. As duas caminhavam juntas, uma elfa e uma humana. Ambas estavam segurando grandes sacolas de papel cheias de maçãs e uma variedade de outras frutas e vegetais que corriam o risco de cair. Eu evitei olhar para eles e rapidamente escondi a adaga dentro de minhas mangas. Eu não acreditava que alguém seria capaz de ficar andando por um beco tão escuro. Agi naturalmente e passei por eles. Por favor, espere um minuto, Palum-san. Uma voz imponente soou por trás. Subitamente parei de andar. O suor frio se espalhou e envolveu minhas costas por inteiro. Porque ela me chamou. Algo inacreditável brotou em meus pensamentos. Essa faca escondida em sua manga, eu gostaria de vê-la mais de perto. Cheguei alto em meu coração. Rio? Há uma razão específica para isso. Porque ela se parece muito com a faca de alguém que conheço. Se for possível, quero confirmar se realmente estou enganada. Que tipo de visão você tem? Mesmo eu teria dificuldades de ver esta faca negra em um beco tão escuro. Infelizmente você está enganada, esta faca é minha. Você deve ter visto errado. Não dei oportunidade para ela refutar e comecei a andar assim que terminei de falar. Mostre. A atmosfera do beco ficou pesada, nossos ânimos se agitaram. Eu só conheço uma pessoa que empunha uma arma gravada com hieróglifo de texto sagrado. Era como se houvesse uma lâmina de gelo estivesse pressionada contra meu pescoço. Os dedos dos meus pés pareciam estar congelados. Até mesmo a garota humana recuou em choque. A elfa estava com um tom de voz muito intimidante. Eu não vou me virar. Eu não quero me virar. Por favor, não se mova. Meus dentes estavam trincados, minha respiração trêmula, e meu coração batendo tão rápido que era como se quisesse quebrar minhas costelas. Os sons dos passos aproximaram-se rapidamente. Agora, já não havia muita distância entre eu e ela. Era agora ou nunca. Não havia mais tempo para formar um plano, a única alternativa era fugir. Dobrei suavemente meus doloridos joelhos e me preparei para iniciar minha corrida. Contudo, de repente, a elfa apareceu na minha frente e barrou minha rota de fuga. Eu te avisei. Quando estava prestes a virar a esquina, um poderoso impacto atingiu minha mão. Vá! Uma maçã. Ela explodiu. A fruta vermelha atingiu, em cheio, minha mão esquerda. Esta era a mão que escondia a faca. O impacto foi tão forte que a maçã se despedaçou e voou em diversas direções diferentes. Acho que você pode querer preparar seu estômago. Deixei a faca cair da minha mão, me virei e olhei para trás. A elfa de olhos azuis olhou calmamente para mim. Então ela levantou uma das pernas perpendicularmente ao corpo, como se estivesse se preparando para chutar algo. Então era isso. Eu seria bola e ela iria brincar comigo. Sua perna balançou para frente e atingiu meu abdômen exatamente como ela tinha advertido. Fugi. O que foi isso? Eu estava correndo como um maníaco pela rua principal oeste em frente ao quartel-general da guilda, quando um som estranho ecoou pelas ruas de trás. Eu estava refazendo meus passos para ver se a faca de Estia tinha caído em algum lugar na rua, mas parei subitamente no instante que ouvi o grito. Eu percebi que tinha algo de errado acontecendo. Os semi-humanos na área fizeram o mesmo que eu. No momento seguinte, um grande número de gatos saía da entrada de um dos becos. Eles estavam correndo como se suas vidas estivessem em jogo. Olhei para o beco tentando enxergar até onde minha visão alcançava. Miau miau. Uma onda de gatos fugiam do que quer que estivesse os assustando. Um por um, eles passaram pelas pernas dos pedestres, fazendo com que a rua entrasse em um estado caótico. Cuidadosamente abri caminho pela multidão de pessoas na direção do beco. O suor escorria pelo meu rosto. Entrei no beco já preparando para enfrentar o que estava vindo. De repente, uma pequena sombra desabou com um baque forte diante de mim. Lili. Tomei um susto quando percebi quem era. Rapidamente me ajoelhei ao lado da garota. Ei, o que é isso? O que há de errado? É essa voz. Bel-sama.
Seu pequeno corpo tremeu quando ela tentou se levantar, como um recém-nascido tentando ficar de pé pela primeira vez. Seu rosto parecia assustado no início, mas ela logo mostrou seu habitual sorriso. Na verdade, uma mulher violenta. Quero dizer, um cachorro selvagem. Você está bem? Parece que eu sobrevivi. Seu manto cor de creme não estava tão sujo, mas era evidente que Lily tinha sofrido uma lesão grave. Passei o braço dela em volta do meu e a ajudei a sair do meio da rua. Enquanto tentava, desesperadamente, alcançar o coldre de poções que ficava em minha perna, eu ouvi algo. Não há como fugir. Tap-tap. Os sons agudos produzidos pelo contato sapatos com as pedras do chão acompanharam a elfa, Ryu, quando ela virou a esquina. Você também, Ryu-san. O que diabos está acontecendo lá atrás? Cranel-san, você apareceu em um ótimo momento. Eu acabei de encontrar sua. Ryu interrompeu sua fala quando estreitou os olhos e notou a impotente Lily que estava no chão. Lily tremia como uma criança assustada e murmurou algo enquanto colocava as mãos em cima do capuz que usava. Cranel-san, por favor, afaste-se. Espere um minuto. Emma. Ryu empurrou Bel para o lado, estendeu a mão em direção a Lily e ergueu o capuz da garota sem qualquer hesitação. O que apareceu diante dela foram grandes olhos e longos cabelos castanhos e fofos. Havia também orelhas de animais. Olhando para Lily, que expôs uma expressão de medo, Ryu só disse me desculpe e rapidamente abaixou o capuz. O que você está fazendo? Lily, você está bem? Sim. Desculpe, eu me confundi. Parece que minhas ações foram muito precipitadas. Fiquei um pouco confuso com a forma que as coisas aconteceram. Enquanto isso, os olhos de Lily alternavam freneticamente entre Ryu e o fundo do beco. Pata pata pata. Outro ruído ecoou pelo beco quando Cira apareceu carregando grandes sacos de papel nas duas mãos. Ryu. Você não pode usar comida desta maneira. Você sabe que a mamãe vai ficar brava com você. Isso seria um problema. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui? Bel-san sorriu para mim e se inclinou levemente em reverência. Eu só consegui responder um simples e singelo olá. Ryu esperou que terminássemos de nos saudar. Então olhou em minha direção e questionou. Cranel-san. Você trouxe aquela faca negra hoje? Verdade. Por acaso vocês viram uma faca completamente negra? De repente me lembrei do problema que estava enfrentando e, enquanto voltava a entrar em pânico, encarei freneticamente as duas garotas em minha frente. Ryu me encarou por alguns momentos, em seguida tirou uma faca negra e sem brilho de sua túnica. É essa faca? Meu grito foi tão alto que ressoou no céu da noite. Ao ouvirem meu grito, os ombros das três garotas de raças diferentes encolheram levemente. Até mesmo Ryu, que normalmente era calma e serena, arregalou seus olhos azuis. Obrigado. Muito obrigado. Cranel-san, você está me colocando em uma situação embaraçosa. Não sou eu quem deve receber este pedido de agradecimento, mas sim a Cir. Ryu, o que você está dizendo? Eu estava quase chorando de emoção enquanto segurava ambas as mãos brancas e macias de Ryu. Quando a olhei nos olhos percebi um atípico semblante de pânico se apoderando dela enquanto corava. Ouvindo os gritos de Cir, peguei a faca e, fungando, enxuguei meu rosto na manga da minha camisa. Estou tão aliviado. Kami-sama, me desculpe. Eu juro que nunca mais vou perdê-la novamente. Perder. Levantei a faca até minha testa enquanto jurava em voz alta. No mesmo momento minha faca, que antes mais parecia um pedaço de lixo, voltou a emitir um brilho púrpura e pareceu ganhar vida. Ela se transformou de um simples, inútil pedaço de metal na faca de Hestia. Os grandes olhos de Lily se arregalaram ainda mais. Desculpem por minha reação. Mas, onde vocês encontraram essa faca? Eu não a encontrei. Ela estava sendo carregada por um Palum. Depois de ouvir a resposta, olhei para Ryu com um olhar de surpresa. A garota meio fera, que estava ao meu lado, pareceu ficar nervosa. Será que? Mas só agora.
Sim, eu estava perseguindo-o, mas o perdi de vista. E o confundi com esta garota. Fui infeliz em meu julgamento, por favor, me desculpe. Infeliz no julgamento? Então, isso significa. Sim, essa garota é uma meio fera da raça dos Gientrop. Mas, eu estava perseguindo um palo macho. Meu semblante ficou suave quando finalmente entendi o que havia acontecido. Ao mesmo tempo, um olhar de alívio apareceu no rosto de Lily enquanto relaxava o corpo. Por acaso você viu um palo macho vindo nesta direção? Ele está por perto. Desculpe, eu não vi nada. Bem, então parece que o dito palo encontrou a faca que você perdeu. Por sorte, ontem, quando nos encontramos no beco, eu notei sua nova e estranha faca. Então, quando a vi novamente hoje, a reconheci como uma única olhada. Ah, entendi. Lily parecia estar muito desconfortável durante minha conversa com Rio. Sir observava discretamente de trás dos volumosos sacos de papel enquanto novata as reações da garota. Logo, Rio usou a desculpa de que elas ainda precisavam terminar suas compras para se despedir de mim. Mais uma vez agradeci às duas por me ajudarem. Rio assentiu como uma expressão imutável, enquanto Sir alegou que ela não fez nada e sorriu ironicamente. Sai do caminho para permitir que elas entrassem no beco novamente. Quando estavam prestes a sair, Sir se abaixou e sussurrou no ouvido de Lily. Você não pôde fazer mais travessuras, ok? Arrepios percorreram todo o corpo de Lily. Seu minúsculo corpo tremeu lamentavelmente. Sir se levantou como se nada tivesse acontecido e se juntou ao Rio, que a aguardava com uma expressão confusa. Lily, o que Sir-san disse para você? Nada. Bel-sama. Sim? Essas mulheres, quem são elas? Eles são funcionários em um bar. Chama-se Senhora da Abundância. É um pub muito popular. Você nunca ouviu falar dele? Bel-sama. Nunca leve Lily lá, ok? Ponto de interrogação. Tudo bem. Foi tudo o que pude dizer para a garota que tinha em seu semblante uma expressão risonha, mas possuía um tom de voz incisivo e meio grosseiro. Percebendo o espírito estável dela, minhas costas ficaram levemente molhadas de suor. Com o sol se pondo no oeste, a rua principal finalmente se acalmou e voltou ao normal. Eu e Lily ficamos ali, por mais um momento, compartilhando a estranha atmosfera que tinha se instaurado. No dia seguinte, Lily e eu fomos para o calabouço no início da manhã. Estávamos caminhando lado a lado pelo primeiro andar da dungeon. Pontos luminosos brilhavam no teto sobre nós, o que dava a impressão de serem lâmpadas de pedra mágica que iluminavam a cidade acima. No fim das contas, decidi contratar a Lily como minha suporte. Depois de pensar cuidadosamente no assunto, eu segui meu coração e fiz uma escolha. Kami-sama também concordou. Depois de chegar tão longe, não havia sentido em dizer não. A Lily e eu assinamos um contrato de formação de grupo que não tinha um limite de tempo especificado. Hoje seria o primeiro dia. Bel-sama. Aquela faca, onde você colocou? Para não perdê-la novamente, eu a escondi junto com a bainha dentro do meu protetor. Elas se encaixaram perfeitamente nesta pequena fenda. Entendi. Eu inclinei meu pescoço na direção de Lily e pude ver quando ela abaixou a cabeça, parecendo estar um pouco decepcionada. Ela estava sorrindo como sempre, mas parecia um pouco vazia, sem nenhum ânimo. Me perguntei se tinha acontecido algo. Bel-sama. Mais uma vez, obrigado por contratar Lily. Lily vai trabalhar muito para que Bel não a abandone na dungeon. Abandonar? Eu não faria isso com ninguém. Além disso, Lily, você é a única suporte que eu conheço. Lily fica feliz em ouvir isso. Mas a Lily sabe que Bel-sama não faria tal coisa porque Bel-sama é surpreendentemente incrível. Parece que eu ainda não estava acostumado com essa coisa de hierarquia. A Lily também estava começando a ceder, mas incrível. Ser chamado de algo tão educado fez minha pele arrepiar. Bel-sama, posso perguntar qual é o planejamento para hoje? Bem, eu estava pensando em ir para o 7º andar novamente e ficar lá até a noite. Tudo bem para você? Se é isso que Bel-sama decidiu, então a Lily vai obedecer.
Mas, como Bel-sama sabe, a Lily é apenas uma suporte e não tem qualquer utilidade nas batalhas. Bel-sama terá que lutar contra as hordas de monstros sozinhos. Por mim tudo bem. Estou acostumado a lutar sozinho e, além disso, ontem à noite Kami-sama atualizou o meu status. Eu não passei as últimas semanas como um aventureiro solo apenas para me mostrar. Eu lutei sozinho na dungeon por longos períodos de tempo. Esta poderia ser considerada somente mais uma simples exploração. E graças aos métodos de ensino bastante severos de Ena, eu também conseguia administrar bem meu tempo de exploração. Sinto que neste quesito eu posso me gabar um pouco. Contudo, o mais importante era que meu status foi atualizado por Kami-sama, então eu não devo ter problemas com os monstros deste andar. Para ser sincero, estou ansioso para testar meu novo poder. A taxa de crescimento do meu status é assustadora, mas ao mesmo tempo é a melhor sensação do mundo. Mas, por algum motivo, sempre que Kami-sama via o quanto meu status havia se desenvolvido, ela ficava ríspida e mal-humorada. Eu realmente não tenho ideia. Ela ficava tão chateada. Estou mais preocupado com você, Lily. Provavelmente itens dropados irão se acumular bem rápido, ou seja, sua mochila ficará muito pesada. Olhei para Lily, que estava ao meu lado. Aquele corpo pequeno estava apenas na altura do meu abdômen. Deve ser extremamente difícil andar pela dungeon enquanto carrega essa quantidade de bagagem. Não se preocupe com isso, Bel-sama. Lily também foi agraciada com a graça divina. Não importa quão pesada esteja a mochila, Lily não vai ficar cansada. Eu tinha certeza que ela estava dizendo a verdade. Mas, ainda assim, não pude deixar de me preocupar. A mochila da Lily estava bem além do tamanho padrão, por isso, antes mesmo de começarmos a coletar os itens, ela impressionava muito por seu tamanho. Além disso, Lily também tem uma habilidade. Mesmo que haja um acidente, eu não ficarei incapacitada de fazer meu trabalho. Lily já conseguiu uma habilidade. Incrível, eu fiquei com ciúmes e não consegui esconder isso enquanto gritava. Para minha surpresa, Lily apenas balançou a cabeça em afirmação enquanto sorria levemente. É melhor do que nada, mas é uma habilidade deplorável. Não é a maravilhosa bênção que você está pensando, Bel-sama. Ainda assim, eu não tenho nenhuma habilidade. Diferentes das magias, as habilidades não possuem restrição de slots, ou seja, desde que você tenha pontos de experiência é possível aprender quantas delas você quiser. Eu ouvi dizer que existem aventureiros com mais de 5 habilidades. Então, mesmo que seja uma habilidade que se julgue ser inútil, como Lily fez, contanto que ela não tenha um efeito colateral negativo, seria melhor do que não possuir nenhuma. Eu estou com tanta inveja. É muito difícil aprender uma habilidade ou uma magia, né? Eu não possuo nenhuma magia, também. Falando nisso, Lily, você tem alguma magia? Infelizmente, Lily também não conseguiu obter nenhuma magia. Eu ouvi que muitas pessoas nunca poderão obter uma magia durante sua vida. Provavelmente Lily é uma delas. Isso era verdade. Ao receberem a graça divina, dezenas de milhares de pessoas ganharam a possibilidade de aprender magia, mas é apenas uma possibilidade. Ao que parece, muitas pessoas não teriam a sorte de transformar esta possibilidade em realidade. Quando eu era jovem, eu me imaginava usando todos os diferentes tipos de magias que lia nos meus livros de aventuras e heróis. Por isso, esta é uma realidade que eu não queria enfrentar. Quando Lily olhou para mim, meus ombros estavam tensos e um calafrio percorreu meu corpo deixando trêmulo enquanto minha mente se enchia de pensamentos da possibilidade de nunca ter magia. Contar os detalhes do seu status para alguém de fora da sua família era considerado rude e estritamente proibido. Mesmo que as partes estivessem vinculadas por um contrato, não havia exceção. Se parássemos para pensar no assunto, isso era meio óbvio. Afinal de contas, as informações do status de um aventureiro é tanto informações privadas quanto sua linha de vida. Quando parei para refletir no assunto que tinha iniciado, eu me senti um completo idiota. Outra coisa, você tem certeza de que não quer um adiantamento pelo contrato? Enquanto eu procurava por monstros, perguntei a Lily sobre o conteúdo do contrato novamente.
Quando estávamos realizando o ritual do contrato em Babel, Lily me disse que ela só queria uma parte da renda depois de levar o lote que conseguíssemos para a estação de troca. Era eu quem estava contratando-a, por isso eu deveria agir como um autêntico e justo empregador. Ah, tudo bem. Bel-Sama não formou grupo com mais ninguém, por isso não teremos problemas em fazer as divisões depois que fizermos a troca por ouro. Além disso, perguntei indicando que queria que ela terminasse a frase. De repente o humor Lily mudou. Percebi um pouco de hesitação em seus olhos, que estavam escondidos atrás de sua franja. Além disso, desta forma é mais conveniente para Bel-Sama, não é? E? Havia uma estranha mistura de desprezo e autogozação em suas palavras. Não entendi muito bem por que Lily tinha falado daquela forma comigo. Fiquei um pouco desapontado. Momentos depois Lily sorriu de forma habitual, e, como se nada tivesse sido dito, e sua habitual e alegre personalidade voltou. Certo, vamos lá. Estará tudo bem enquanto Bel-Sama trabalhar duro e consiga algo para Lily comer à noite. Sim. Seria mais conveniente para mim. Se isso não queria dizer que eu teria que pagar pelo trabalho dela, então o que significava? Eu realmente não entendi o que Lily queria dizer. Eu não sou ela, então não tenho ideia do que ela está pensando ou o que ela pode estar escondendo. Você não é diferente dos outros aventureiros. Tive a sensação de que era isso que seus olhos diziam para mim. Eina. Eina trabalhava duro na recepção da sede da guilda quando um de seus colegas de mesa chamou sua atenção. Ela levantou uma sobrancelha querendo dizer: o que foi? Seu colega de mesa respondeu usando os olhos e movimentando a cabeça para o outro lado da sala como se dissesse: olha lá. Os olhos de Eina seguiram a direção que seu colega de mesa indicou e viu um funcionário da guilda tendo uma discussão acalorada com um aventureiro que estava na frente da estação de troca. Veja, são eles novamente. Esse cara é da família Soma. Eina franziu a testa enquanto observava a situação se desdobrando. Mesmo sem querer, por conta dos gritos que vinha daquela direção, ela ouviu toda a discussão. Apenas 12.000 valis. Não brinca. Por acaso você está cego? Bastardo, há quanto tempo você pensa que eu trabalho nessa carreira? Meus olhos não me enganam. Estava claro que eles estavam discutindo sobre os termos da troca e ouro. Esse tipo de coisa não era tão incomum. Os aventureiros apostam suas vidas todos os dias enquanto exploravam a dungeon. Depois de trabalhar o dia todo, eles iam até a estação de troca com grandes expectativas. Por conta disso, se a quantia oferecida pelo loot da dungeon não fosse tão alto quanto esperavam, muitos ficavam chateados e levantavam o tom de voz para reclamar da desproporcionalidade com o esforço. A guilda já estava acostumada com esse tipo de coisa, e por isso escolhiam todos os funcionários de avaliação com cuidado. Geralmente os selecionados eram aqueles que tinham coragem e não se deixavam ser intimidados pelos aventureiros. Este avaliador em particular estava gritando tão alto quanto o aventureiro. Sim, este tipo de coisa era extremamente comum. Você avaliou o loot corretamente? Ei, cheque de novo. Rápido, não deve ser somente isso. Não deveria ser um pouco mais. No entanto, sempre que os aventureiros da família Soma faziam uma cena, um argumento normal tendia a ser tudo menos normal. Isso porque, depois de certo tempo, ficou impossível contabilizar a quantidade de vezes que os membros da família Soma haviam criticado a oferta de um avaliador. Já tinha se tornado uma ocorrência diária e funcionários da guilda já estavam fartos da mesma história todos os dias. Todos os membros da família Soma tinham o mesmo argumento: me dê mais dinheiro. Eles tinham uma obsessão por dinheiro que ia além da racionalidade. Suas demandas por grandes somas de dinheiro eram ferozes o suficiente para fazer com que todos os espectadores sentissem fortes arrepios. Só de ver isso já sinto vontade de arrancar meus olhos. É doentio. Ainda bem que não sou responsável por atender os membros da família Soma. Eina fez uma careta e não conseguiu deixar de demonstrar sua indignação com a escolha de palavras de seu colega de mesa.
Embora Ina nunca tenha atuado como conselheira dos aventureiros da família Soma, ela não poderia simplesmente se sentir agraciada por não ter que atender pessoas que possivelmente estavam com problemas. Droga, somente é isso. Só esse pouco. Ina olhou para o aventureiro, que segurava a cabeça com as duas mãos e caminhava na direção da saída. Ela massageou suas têmporas como se ela estivesse sofrendo uma forte dor de cabeça. Será ele se precipitou um pouco. A presença de uma suporte como Lily teve um impacto dramático. Primeiro, porque ela estava carregando a mochila, então não era necessário que eu carregasse os drops e os levasse até o térreo. Por conta disso, eu pude ficar na dungeon por muito mais tempo que o normal. Cada andar que eu explorava enquanto me dirigia aos níveis mais profundos da dungeon aumentava significativamente a distância que eu teria que percorrer de volta até a estação de troca, e, consequentemente, meu tempo de exploração da dungeon era menor. À medida que eu avançava para os andares mais profundos, minha receita também deveria aumentar, contudo, não era isso que acontecia. Em outras palavras, eu perdia muito tempo. Hoje, esse problema foi maravilhosamente resolvido. Graças a Lily, eu não precisava mais carregar a mochila. Meu corpo ficou mais leve e começou a mostrar seu talento no 7º andar. Eu nem lembro mais a quantidade de monstros que matei. Sempre que um monstro aparecia, eu girava minha faca e Lily rapidamente extraía a pedra mágica e coletava itens que às vezes eram dropados. Como resultado, a quantia de dinheiro que recebemos da estação de troca da guilda era. Lily e eu não conseguimos esconder nossa surpresa quando juntamos nossas cabeças e olhamos ao mesmo tempo para dentro da sacola de ouro. A única coisa que conseguimos enxergar através da grande abertura era moedas, 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 moedas. A sacola estava completamente cheia de moedas de ouro, tanto que eu achei difícil contar quantas moedas tinha dentro dela. Foi uma cena deslumbrante. 26.000 valis. Nós levantamos nossas cabeças ao mesmo tempo e nos encaramos. No momento seguinte, nós pulamos de alegria. Incrível! Incrível! Embora não tenhamos dropado muitos itens, Bel-sama sozinho conseguiu mais de 25.000 valis. Vá! Isso realmente está acontecendo, né? Eu não estou sonhando. Todo esse dinheiro em um dia. Tudo isso é graças a você, Lily. Viva aos supports. Não diga asneiras, Bel-sama. Isto é algo que depende dos monstros e dos itens que conseguimos dropar. Contudo, um grupo de 5 aventureiros de nível 1 consegue no máximo 25.000 valis por dia. Ou seja, Bel-sama sozinho conseguiu ser mais produtivo que um grupo de aventureiros. Bem, do jeito que você fala, seria até mesmo possível convencer um coelho a subir em uma árvore. Lily não faz ideia do que Bel-sama está querendo dizendo, mas por enquanto, Lily concorda. Bel-sama é incrível. E vamos fazer ainda melhor da próxima vez. Lily, você está me elogiando demais. Nós estávamos muito animados e não conseguimos nos conter. Mesmo sem estar em um bar, não conseguimos parar de pular e sorrir. Já era tarde da noite, por isso éramos os únicos aventureiros na cafeteria de Babel. Uma hora dessas, provavelmente todos os outros já deviam estar em algum bar. Nossa alegria continuou aumentando e finalmente atingiu o clímax. Lily ficou de pé na cadeira gritando "Iai!", enquanto levantava ambas as mãos e as batiam contra as minhas. Fizemos isso várias vezes seguidas. Então, Bel-sama, vamos dividir as recompensas? Ah, sim. Peguei umas das sacolas, que continha 13.000 valis cada, e entreguei para Lily. Com todo esse dinheiro eu finalmente poderei comprar algo delicioso para Kami-sama comer. Fechei meus punhos em comemoração enquanto imaginava a cena em minha mente. Finalmente eu poderia fazer algo pagar minha dívida de gratidão com Kami-sama. Lily estava me encarando com olhos do tamanho de bolinhas de gude, mas eu não me importei. Estava imerso em minha própria imaginação. Bel-sama, isso é ponto. Sua parte. É o que nós acordamos. Ah, isso mesmo. Deveríamos comemorar. Lily, vamos a um bar.
Eu conheço um ótimo lugar. Convidei-a enquanto estava de bom humor, mas Lily arregalou os olhos e prendeu a respiração. Ah, verdade, ela não tinha dito que não queria ir ao Senhora da Abundância? Esquece, só um dia não haverá problema. Depressa, vamos Lily. Bel-sama. Lily gritou quando eu comecei a arrumar nossos pertences. E, sem entender direito o que estava acontecendo, olhei para Lily, que exibia uma expressão de incredulidade. Seus pequenos lábios tremeram enquanto ela se esforçava para falar. Bel-sama não vai querer todo o ouro para si. E, por quê? Eu não entendi nada. Isso parecia muito estranho. Tendo sua pergunta respondida com outra pergunta, Lily ficou sem palavras. Eu não poderia ter feito tanto dinheiro sozinho. Fizemos isso juntos, certo, Lily? Então sorri gentilmente antes de dizer, muito obrigado. E completei com, por favor, cuide bem de mim. Eu estava tão feliz por conhecer a Lily que não consegui parar de sorrir. Lily, apresse-se. Vamos. Estendi minha mão para Lily, que de repente levantou a cabeça para olhar para mim. Ela olhou para minha mão por um momento antes de cuidadosamente estender a dela e tocar na minha. Bel-sama é muito estranho. Fiz um trabalho fantástico ao fingir que não escutei as últimas palavras que ela murmurou. Mas, fiquei admirado quando ouvi suas palavras. Belcranel afiliação. Família este a raça. Humano classe. Aventureiro andar arquivado. Sétimo andar arma 1. Faca de este a arma 2. Punhal dinheiro. 18.900 vale status NV. Uma força. D591 resistência. G233 destreza. C607 agilidade. B702 magia. I0 magia. Habilidade perseguição única acelera o crescimento. Os efeitos duram enquanto seus sentimentos permanecem inalterados. Efeitos são determinados pela força de seus sentimentos. Equipamento armadura de coelho MK2. O primeiro de uma série de armaduras feitas por Elf Grosso, um ferreiro afiliado à família Hefesto. Por conta do nome dado a esta armadura, ela seria enviada de volta para o estoque da loja, e por conta disto foi colocada em uma caixa. Mas também causou um profundo impacto no coração de Bel. Foi forjada a partir do item pelo de coelho de metal. Segundo Bel, era um item extremamente leve. Suas capacidades defensivas teve excelente avaliações da família Hefesto. Protetor de jade. Preço de venda de 7.700 vales. Um presente dado por Ina. Tem a cor verde esmeralda, que, por sinal, é a mesma cor dos olhos dela. Tem o mesmo propósito de um escudo. Embora sua durabilidade seja menor que um escudo puro, é muito mais leve. Possui um compartimento longo e fino que pode armazenar armas pequenas, incluindo facas, punhais e espadas curtas.